Megali, é o seguinte, vamos falar aqui das notícias. A negociação das empreiteiras da Lava Jato, Megali, que é uma coisa muito importante, talvez seja o último capítulo de toda essa revisão que existiu sobre a Lava Jato no Brasil, é a renegociação das multas das empreiteiras, né? E essa negociação entre as empreiteiras, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União, para alterar a forma de pagamento dessas multas que elas devem por irregularidade que elas confessaram, ainda está bem distante de um desfecho positivo. Apesar das notícias que saíram nessa semana aqui e ali de que o acordo foi fechado, ainda falta muito Megali para isso acontecer. O que aconteceu essa semana? Nessa semana elas apenas responderam se elas aceitam as premissas dessa negociação e, portanto, elas tinham 30 dias estabelecidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que está supervisionando tudo isso. Elas responderam que sim, que elas concordavam com os termos propostos. Mas elas fizeram tantas ressalvas, Megali, ou elas fizeram ressalvas tão importantes que mostra, segundo advogados com quem eu conversei, que ainda há um longo caminho para ser trilhado e que o sucesso desse acordo não está garantido, Megali. O que está pegando? A principal ressalva é sobre a base do cálculo de pagamento dessas multas. Essas multas somam hoje 11,8 bilhões de reais, é o que elas devem. O que está sendo negociado, Megali? Que elas paguem uma parte dessa dívida, que foi coacordado que seja 50% dessas dívidas, do que ainda falta elas pagarem, com uma coisa que se chama crédito. É tão complicado aqui que eu preciso até ler. É crédito por prejuízo fiscal. Olha como é complicado o negócio, mas é fácil de entender, Megali. O que é esse crédito aí? O que é essa moeda? As empresas, quando faturam, elas fazem um planejamento de faturamento e lucro, muitas vezes elas antecipam o pagamento de impostos. Quando chega no final, elas não tiveram aquele faturamento, elas não tiveram aquele lucro, elas tiveram um lucro menor, um faturamento menor, elas têm créditos para receber, porque elas já pagaram os impostos. Esses créditos viram moeda. Essa moeda serve para pagar o quê? Novos impostos, né, Megali? Só que aqui as empreiteiras estão pedindo para usar esses créditos para pagarem essas dívidas, ou seja, elas não desembolsariam nada mais. Elas fariam um encontro de contas com o governo. O governo topou fazer isso com metade do valor, só que agora entrou o quê? As empreiteiras querem que esse cálculo seja feito em cima de tudo que elas devem, e não em cima só do que falta elas pagarem. Então, vamos supor, uma empreiteira que devia 1 bi, já pagou 500 milhões, o governo quer que essas moedas sejam usadas para que ela pague a metade do que ela ainda deve. Mas a empreiteira quer que o cálculo seja feito em cima do bi inteiro, o que dá a ela uma possibilidade de usar muito mais dessas moedas, né, que estão lá no caixa dela, mas que não é dinheiro, é crédito, que ela vai fazer uma compensação, e que estão lá sem que ela tenha onde usar, inclusive, porque atualmente elas nem estão gerando tanto lucro para gerar tanto imposto assim. Mas enfim, Megali, essa complicação toda é para dizer que 11 bilhões, dinheiro muito forte sendo renegociado aí, e muito longe de acabar essa negociação. Portanto, estamos aí vendo os últimos capítulos da Lava Jato acontecerem, mas ainda muita negociação, porque o governo quer ver uma parte desse dinheiro, pelo menos, e as empreiteiras estão tentando usar o máximo possível desses créditos para não ter que desembolsar esse dinheiro. Elas alegam que, se essa negociação não tiver fracassar, muitas vão, inclusive, quebrar, Megali. Será que tem chance de esse cálculo ser feito, então, sobre o todo e não sobre o devido agora? Eis a questão, Pois é. né? Pois é. Então, diga lá, Mônica. Não, eu estou falando como essa Lava Jato não termina, né? Ela foi tão profunda na nossa história. Eu faço uma reportagem hoje também com o Marcelo Odebrecht, né? Que todo mundo fala, o Toffoli anulou todos anulou as condenações dele. De fato, o Toffoli anulou as condenações dele na Lava Jato, as que foram proferidas pelo Sérgio Moro, as sentenças e os atos do Sérgio Moro. Mas você sabia que ele ainda responde a 40 processos, Megali, o Marcelo Odebrecht? Ele tem um escritório no subsolo da casa dele, e dali o trabalho dele é ficar acompanhando esses processos. São 40 processos. Caramba! A que ele ainda responde na Receita Federal, no Tribunal de Contas, na Justiça Criminal da Bahia, na Justiça do Distrito Federal. Mas será que a cadeia ainda está no horizonte do Odebrecht, Mônica? Ele cumpriu absolutamente todas as penas, né? Essa é uma outra coisa curiosa. Quando o Toffoli anula esses atos e sentenças,
Vamos dizer que isso do ponto de vista do Marcelo, a gente muitas pessoas criticam o que o Toffoli fez, mas do ponto de vista do Marcelo Odebrecht não adiantou nada, porque ele já cumpriu as penas. Ele tinha uma condenação de 19 anos, ele fez acordo de delação, isso caiu para 10, depois o Fachin reviu as penas, caiu para 7, então ele ficou 2 anos e meio em regime fechado em Curitiba, dentro da cadeia, depois 2 anos e meio em regime fechado na casa dele, domiciliar fechado, preso. Depois ele ficou 2 anos e meio no semiaberto e cumpriu a pena. Trabalhou, inclusive, no Hospital das Clínicas, né? Para fazer o trabalho comunitário. Ele trabalhou lá no planejamento do Hospital das Clínicas, fez trabalho voluntário lá para acabar de pagar as penas. E hoje ele é totalmente livre, já cumpriu a pena. Então, o fato dela ter sido anulada chegou tarde, porque ele já cumpriu. Ele já ficou 7 anos e meio cumprindo essas penas. Aí, óbvio, ele pode ser novamente condenado em algum outro processo, ele responde ainda a 2 processos criminais? Pode, mas, enfim, ele já cumpriu a pena da Lava Jato, né? A principal ele já cumpriu. Agora, como o acordo de delação dele ficou em pé, o Toffoli não anulou esse acordo, vários processos que surgiram a partir do acordo de delação que ele fez, processo criminal na Bahia, processo criminal em Brasília, multa da Receita, Tribunal de Contas, pedido de devolução de dinheiro, tudo isso segue tramitando, Megali. É curioso, as pessoas não têm ideia, mas é isso, ele tem mais ou menos 40 processos ainda que ele tem que responder. A multa também ele já pagou, 73 milhões, não vai retornar para o bolso dele. Então, na prática, não foi tanta coisa assim que mudou, embora tenha sido uma decisão, obviamente, positiva para ele, né? Sim, e eu não sei se eu já falei isso, mas as pessoas enlouquecem calmamente, né? Tem um ouvinte aqui que tá escrevendo, tá com dó do Marcelo Odebrecht, dá um abraço. Cara, fazer matéria não é a mesma coisa que oferecer solidariedade, cara. Acabou de chegar, leva pra casa. Leva pra casa, não é uma visita de cortesia, é matéria, cara, reportagem.